Olá, meus amores, meus queridos alunos do terceiro ano A, B, C e D. Vamos para a nossa 11ª aula de História, dando continuidade aos nossos assuntos. Hoje iremos falar um pouco sobre a pecuária e a ocupação do interior. Vimos em nossas aulas que os portugueses, ao chegarem ao nosso território, eles se fixaram inicialmente no litoral. Lembra disso? Por que eles se fixaram inicialmente no litoral? Por conta da proximidade do mar, que facilitava o comércio, o transporte de mercadorias e de pessoas. Com o passar do tempo, eles começaram a explorar várias riquezas dentro do nosso território. A primeira delas, o pau-brasil. Posteriormente, eles começaram a explorar a cana-de-açúcar. Então, com a descoberta da cana-de-açúcar, surge em nosso território as primeiras vilas. Lembra que a primeira vila foi a vila de São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza no ano de 1530. A partir de então, eles começam a trazer mão de obra escrava para o Brasil para trabalhar nessa plantação da cana-de-açúcar. E aí eles decidem fazer várias plantações de cana-de-açúcar e utilizar o gado, a boiada, como meio de transporte, como instrumento de carga para poder girar as moendas que faziam o açúcar. Mas o que acontecia? Como esses gados eles ficavam próximos ao litoral, junto das plantações de cana, esses gados eles acabavam fugindo e destruindo as plantações. Então, a partir de 1701, o governo português ele cria uma lei que proíbe que os fazendeiros deixem aqueles gados ali soltos, próximos aos canaviais, para que não houvesse a destruição das plantações. E então, os criadores de gado eles começam a levar esses gados para o interior, criando assim as primeiras fazendas de criação de gado. Surge então a segunda atividade econômica dentro da colônia. A primeira a agricultura e a segunda a pecuária. Então, quando esses criadores de gado levam esses animais lá para o interior, onde tinha água e campo para as passagens, para as pastagens, começam a surgir então as primeiras fazendas de gado dentro do interior do Brasil. A ocupação de terras e a colonização. Vocês lembram que em aula aqui a Suzana falou o seguinte: o território brasileiro. O que é o território? É a quantidade de terras. O nosso país ele é imenso, tá? Então, atualmente, a nossa divisão territorial ela é feita em 5 grandes regiões: Norte, Sul, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Essas são as nossas 5 grandes regiões brasileiras que estão divididas em estados, 26 estados mais o Distrito Federal. Mas essa divisão de terras ela é atual. A primeira divisão de terras feita em nosso território foi chamada de capitanias hereditárias. O que foi isso? Alguém lembra? As capitanias hereditárias foram uma divisão feita pela coroa portuguesa com as nossas terras. Então, o governo português, para garantir a colonização, para garantir que nenhum outro país invadisse o nosso território de nenhuma maneira, foi o que eles fizeram. Dividiram o Brasil em 15 lotes e deu cada pedacinho de lote, cada pedacinho de terra, a pessoas que tinham dinheiro, chamadas de donatários. E a partir daí, esses donatários eles tinham que cuidar, tinham que preservar essas terras que foram recebidas pela coroa portuguesa. Então, no litoral da Bahia e aqui em Pernambuco, essas 2 capitanias, Salvador, a capitania de Salvador e a capitania de Pernambuco, foram as 2 capitanias que deram muito dinheiro para a coroa portuguesa, porque a gente tinha uma terra fértil, que dava para plantar muita cana-de-açúcar e aí alegrava aí muito a coroa portuguesa. Vocês lembram quem ocupava o nosso território quando os portugueses chegaram aqui? Os indígenas. Então, os indígenas não gostaram nadinha dessa história de chegada de portugueses, portugueses trazendo pessoas, portugueses explorando, portugueses destruindo, e eles começaram a resistir. E se unindo, certo? Formando grupos para lutar contra a escravidão imposta pela coroa portuguesa, eles formaram uma confederação, um conjunto de várias tribos indígenas para lutar contra os colonos que queriam tomar as terras para construir fazendas.
Gente, imagina, você está na sua casa, tranquilo, lá no seu quarto, brincando, jogando, de repente chega um monte de gente, coloca você para fora e toma conta da sua casa. Então foi exatamente isso que aconteceu com os povos indígenas. E aí eles não aceitaram. Eles começaram a resistir. E aí começaram várias lutas, várias revoltas dessas tribos indígenas contra a presença dos colonos em nosso território. E aí, em 1686, essa revolta, a Confederação do Cariri, ela se espalhou por vários outros estados, como o Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Ceará. Todos esses estados agora eles fazem parte da nossa região, a região Nordeste. Então, essa luta dos indígenas contra a presença dos colonos portugueses durou muito tempo, Vários paulistas foram derrotados, aí houve mortes do lado dos indígenas, mortes do lado dos portugueses, mas com essa derrota, acabou que, como os portugueses eles tinham armas de fogo e os indígenas não, eles acabaram vencendo as lutas, vencendo as guerras, e os índios foram catequizados ou escravizados, e quando alguns conseguiam fugir, se uniam aos africanos nos quilombos. Como se preservar essa cultura indígena, de um povo tão rico, de um povo tão importante para a formação do nosso país? Então, nós vimos que existem, hoje em nosso país, ainda resistem várias aldeias indígenas, e nessas aldeias procura-se preservar a cultura indígena. Então, quando os portugueses eles chegaram ao território que hoje forma o nosso país, que hoje forma o Brasil, existiam cerca de 5 milhões de indígenas. Ao longo do tempo, esse contato entre povos, grande parte da população indígena ela foi morta e escravizada. Por quê? Os povos indígenas eles tinham uma cultura diferente, um modo de vida diferente. E com a chegada dos portugueses, acabou que viram várias doenças, foram mortos através da escravidão, nas fugas, nas guerras, nas revoltas. Então, essa população indígena, que antigamente, há cerca de 1.500 anos, ele tinha 5 milhões de indígenas, atualmente, essa população foi quase exterminada. E eles ainda lutam para preservar a sua cultura. Então, para preservar essa cultura, para manter essa identidade, é preciso que as crianças indígenas elas tenham contato com a sua própria cultura. Mesmo que eles saiam de suas aldeias, vá para uma escola regular, uma escola igual à nossa, eles precisam manter viva a sua cultura. E isso é feito nas escolas indígenas. Nessas escolas, eles vão aprender a nossa língua, a língua portuguesa, mas também eles vão aprender a língua do seu povo e as tradições do seu povo, para que essa cultura indígena ela não se perca. E aí nós vamos para a nossa hora da correção. Certo? Nós temos algumas atividades do livro, e aí você vai localizar, certo? Quais foram as atividades que nós passamos. Fizemos da página 82 até a página 87, e aí você vai fazer a sua correção. Lembrando, quem não fez ainda essas atividades, vai sentar com o seu livrinho, vai fazer a sua leitura e vai responder de acordo com o seu entendimento. Depois você assiste novamente essa videoaula e você faz as suas correções, certo? Esse conteúdo que nós acabamos de ver, ele não faz parte da nossa atividade avaliativa da segunda unidade. Mas aí você tem os seus exercícios no caderno que a gente já corrigiu nas videoaulas anteriores e nas aulas online. E aí você está pronto, você está preparado para fazer a nossa semana avaliativa. Beijinho no coração de vocês, boa semana avaliativa, certo? Não se esqueçam, vocês vão para a salinha só para tirar as dúvidas que você tiver com relação à sua avaliação. Beijinhos, boa avaliação para todos e até semana que vem. Chega!